sejam todos bem-vindos a mais um Cenário Entrevista, programa que é transmitido na TV Onda Digital, canal 8.2 da TV aberta e fica disponível na plataforma do YouTube da Cenário Amazônia. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de te convidar para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de toda a nossa programação. Agora sim, vamos conhecer o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é Márcio Paixão Ribeiro, economista, empresário, professor e consultor em gestão financeira. É doutorando em biotecnologia, bioeconomia. É mestre em desenvolvimento regional pela UFAM, possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria, também pela FGV e MBA executivo internacional Business e Management, pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Atualmente, ele foi eleito presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas. Márcio Paixão, seja muito bem-vindo aqui ao Cenário Entrevista. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, poder aqui de alguma forma contribuir com informações relevantes para a população amazonense e para o Brasil. Márcio, antes da gente falar, do Conselho Regional de Economia, certo, dessa nova missão que você recebe, já que foi eleito, a gente vai falar um pouquinho da tua trajetória profissional, que você construiu a sua carreira basicamente na economia. Qual é o papel da educação na sua vida? Porque foi através da educação que você se tornou referência, né? Essa é uma pergunta muito pertinente e assim, muito feliz até para eu explorar. Minha mãe, começa com a minha mãe foi professora durante 35 anos, professora estadual, curso médio estadual. E ela nos incentivou, todos os nossos irmãos, a estudar. Então, a nossa carreira acadêmica e a questão da educação assim, foi muito presente na nossa família. Fora minha mãe, os meus tios, as minhas irmãs, são todas professoras, como eu também virei professor no futuro. E no decorrer da minha carreira, fora a economia, eu também formei contabilidade em outra graduação e também passei em 4 concursos públicos. É muito jovem, você está ali com aquela disposição de estudar, Banco do Brasil, Caixa Econômica, FEAM, Eletrobras, então a gente estava com todo o gás. Isso mostra que o quanto a educação é importante e aqui servindo de exemplo até para os estudantes, para quem almeja passar no concurso, para quem almeja fazer uma faculdade, esse é o caminho que, na minha visão, é o caminho adequado, é o caminho que me fez ser a pessoa que sou hoje, o homem de bem, e ter a trajetória profissional que hoje posso oferecer para a sociedade. Já dá para perceber que quem sempre te inspirou foi a tua mãe. Minha mãe é grande inspiradora de tudo. Tua mãe sempre te acompanha, né, Márcio? Sempre, quem te segue nas redes sociais, ela é muito presente na tua vida. O que ela significa para você, além de ser mãe? Se eu falar que a mãe é tudo, é uma coisa até bem clichê, né? Mas efetivamente a minha mãe e meu pai é falecido há 10 anos. Então, toda a minha trajetória, desde o nível médio, nível fundamental, a minha mãe, pelo fato de ser professora, ela tinha uma participação muito próxima, uma participação muito ali frequente na minha vida acadêmica, conversando com os professores, conversando com os meus próprios colegas de aula. Márcio, você trilhou a tua trajetória profissional muito focada nessa questão da economia, você falou aí dos concursos, mas você ficou bastante tempo num cargo, não ficou? Que Sim. Foi na Eletrobras, Exatamente. Não é isso? Lá foi o pontapé inicial dessa questão da economia para você? Eu diria que lá na Eletrobras foi o que a gente chama de economia de ponto de inflexão. Foi onde a minha curva de aprendizagem ela deu uma alavancada. Eu já vinha de 3 empresas grandes, estaduais e federais, e na Eletrobras foi onde me encontrei, porque efetivamente trabalhei na área de economia. Então, desde o primeiro momento que cheguei lá, assumi a parte de gestão orçamentária, gestão financeira, planejamento financeiro, desenvolvi modelos econométricos, desenvolvi modelos econômicos, inclusive premiados a nível nacional, a nível internacional, até me orgulho aqui, com toda a humildade de dizer, por exemplo, em 2015 ganhamos o prêmio Economista do Ano. Esse prêmio foi nos dado em função de ter criado um modelo inédito no Brasil. O modelo chamado Drop-Down de Ativos foi um modelo que eu criei para atender a Eletrobras num processo um pouco difícil que chama desverticalização, que no fundo é a separação das empresas. Eu tive que segmentar os negócios da empresa. E por ter vindo lá dos Estados Unidos, estudado MBA também, lá na Califórnia, adaptei um modelo que estudei lá e implantei lá na Eletrobras. Esse modelo foi premiado na Califórnia, foi premiado em São Paulo, em Manaus e em Curitiba, de tão inovador na parte econômica contábil. Então isso me orgulha muito hoje de ter, e até demonstro isso de forma muito
tranquila, como um exemplo para quem segue a carreira econômica. Associado a isso também, desenvolvemos uma série de estudos econômicos no setor elétrico, que é a Eletrobras Setor Elétrico, que hoje são referências a nível nacional, tanto na ANEEL quanto no Ministério de Minas e Energia, Ministério de Orçamento e Gestão, nós também desenvolvemos. Pela Eletrobras, tive a oportunidade de participar muito em Brasília, no Rio e São Paulo, sempre na área econômica. E aí acabei virando referência na área econômica, por onde passo, a gente deixou um legado e tem falado de forma muito clara. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que hoje sou professor, hoje sou um dos poucos professores que dá aula a nível nacional de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em caráter de MBA. Que a Fundação Getúlio Vargas tem um pouco de acadêmico profissional. Então ela puxa muito para o lado profissional, onde aquele profissional carrega a experiência e passa essa experiência para os alunos. Foram longos anos lá na Eletrobras. Quase 16 anos. Né? 15 anos. Muito tempo, né, atuando lá na Eletrobras, tempo suficiente para você compreender também como é que funciona essa questão, né, energética, né, que muitas das vezes causa dúvida aqui, né, do consumidor em geral, porque assim, sempre é um peso no orçamento de todo cidadão. É a questão da conta da energia. Isso é um problema que eu diria que ele é estruturante. O governo hoje já entendeu que é um problema estruturante e é um problema que, vamos dizer assim, é fora da curva. Nós também coordenamos o processo de venda da empresa na hora que ela foi desestatizada. Eu coordenei junto com o BNDES todo o processo de modelagem de venda, o que nós chamamos de valuation. Então nós modelamos essa venda e colocamos ela lá no leilão e naquela ocasião um grupo adquiriu a empresa. Mas nós já identificávamos que existiam problemas estruturantes. Eu vou falar isso rapidamente, que é importante. Hoje a própria empresa vive um momento muito difícil para tocar a gestão. Como o Amazonas é um estado, país, um estado quase continente, você tem sistemas isolados de energia. Então você tem localidades muito distantes, onde quem for o controlador da concessão precisa de um investimento muito alto para atender o interior. E fora o interior, existe o que a gente chama isolado do isolado. Vou dar um exemplo. Parintins, que é a minha terra, você tem ali o Zé Açu, você tem Mocambo, Caburi. São localidades do município de Parintins, mas são o que a gente chama de distritos. São praticamente mini-cidades dentro de uma cidade. Vamos aqui em Itacoatiara, você tem Novo Remanso e Nova Vila de Lindóia. São localidades de Itacoatiara. Para você chegar com a energia elétrica lá, você fazer um atendimento de qualidade, é um investimento muito alto. Esse investimento não consegue ser remunerado via tarifa. Associado a isso, você tem um nível de perdas de energia muito grande. Ora, perdas físicas, efeito Starese-Foucault, efeito Corona, ora, perdas de energia que a gente chama de perdas comerciais ou perdas não técnicas, que é o furto de energia, que é um problema socioeconômico, um problema social que envolve renda, envolve desenvolvimento, ou envolve um problema muito maior, que eu diria que é um problema de governo. O governo atual entendeu que assim como o Amazonas, olha, eu vou dar um furo aqui, uma informação que tive essa semana. O governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, ANEEL, desenvolveu um grupo de trabalho para estudar a concessão da Amazonas Energia e do Rio de Janeiro, tanto capital quanto interior. E aí, por que é o Rio de Janeiro? Por conta das favelas. A concessionária não entra nas favelas, as milícias realmente tomam conta das favelas, e isso aí não permite que a concessionária trabalhe. Ela tem que ser remunerada e prestar um serviço de qualidade. Então, o governo entendeu agora o seguinte, olha, o Rio de Janeiro e o Amazonas são localidades, são situações completamente diferentes do normal. São atípicas. São atípicas e, portanto, tem que criar um modelo que feche essa conta. Hoje em dia, qualquer empresa, por melhor que seja, que vier assumir a concessão aqui, não conseguirá fechar a conta em função de situações estruturantes. Logística complicada, tivemos agora maior estiagem dos rios, a cheia dos rios também prejudica. Enfim, são situações peculiares de que uma concessão, por exemplo, de São Paulo, de Minas Gerais, onde você tem as estradas, você chega em vários municípios rapidamente. Aqui não, aqui é uma série de situações de rio, de estrada, inclusive de estrada que nós não temos para fazer esse atendimento. Então, o que o governo entendeu, vai sair um decreto onde vai se criar um fundo, vai se criar um mecanismo para fechar a conta. Para gerir, né, esse sistema de energia elétrica. E principalmente para que o consumidor na ponta não sofra esse impacto. Ora por falta de gestão, ora por problemas estruturantes, onde a população também não tem culpa, né, de estar aqui localizada no meio da floresta, estar localizada numa situação atípica geográfica. Então, o governo tem estudado, inclusive, voltar com a concessão, o governo federal, e aí entender que é um problema não só econômico, mas um problema social,
de atendimento, onde tem a universalização de energia, onde todo cidadão tem direito a acesso à energia. Então, o governo tem estudado isso, provavelmente deva ter boas notícias aí nos próximos meses. Mas isso vai ser um longo caminho, né, a ser trilhado, porque tudo que é novidade, que vai ser implantado, causa uma resistência, né? Então, isso aí a gente vai acompanhar e qualquer novidade a gente vai voltar a conversar sobre isso. Márcio, vamos falar um pouquinho agora da questão empresarial. O Márcio hoje é empresário, ele não está mais, né, atuando na Eletrobras, hoje Márcio é consultor, não é isso? Qual é a diferença hoje, Márcio? O que você poderia destacar que hoje você faz totalmente diferente? Claro, não deixa de estar exercendo o que você poderia estar fazendo lá na Amazonas Energia. Se fosse mais na posição de advisor. Quando você sai da posição de diretor executivo, você tem que fazer acontecer. Você tem a responsabilidade da primeira hora, você tem a responsabilidade do primeiro momento, especialmente trazer o resultado para a empresa, para a organização que você atua. Isso, no primeiro momento, é o diretor executivo que tem que dar o resultado, ora para o acionista, ora para a sociedade. O consultor, ele vem auxiliar esse executivo. Eu como diretor, já tive vários consultores da FGV, consultores de fora, que são advisors, hoje também chamado de coach, onde eles auxiliam com a melhor experiência, com a melhor técnica, com as melhores práticas de gestão associada às práticas já existentes. Então hoje a gente traz a nossa experiência de mais de 20 anos de economia, a nossa experiência de mais de 16 anos como gestor público federal, para auxiliar executivos, para auxiliar diretores de empresa, para auxiliar donos de empresa, num aconselhamento, numa mentoria. E isso só tem valor com o tempo. Você não tem como adquirir isso, fora a questão acadêmica, existe a experiência e a expertise. E a expertise ela vem com uma curva de maturidade. Então, quando você chega numa idade, uma maturidade, que você reúne muitas experiências, você tem condições de contribuir na gestão de várias organizações. E hoje a gente tem contribuído tanto na iniciativa privada como no próprio governo. O governo, vis a vis, a gente é chamado para atuar em alguns planos de governo, para atuar em algum aconselhamento, alguma ação do governo, especialmente quando tiver algum impacto econômico, impacto também socioeconômico, porque às vezes o impacto econômico também influencia no social. Então hoje a gente reúne essas condições técnicas e condições de maturidade para contribuir com a sociedade de uma forma geral. Márcio, a gente está começando um ano, né? Um novo ano. Quais são as perspectivas agora para a economia? A gente já vem de alguns anos sendo castigado. Foi a pandemia que causou toda aquela situação econômica de dificuldade, cenários que nunca a gente imaginou vivenciar, né? Até mesmo no cenário econômico. Qual é hoje a perspectiva? Hoje a perspectiva, a gente já passa por uma pequena recessão que houve no passado agora, no governo recente, já herdado do governo anterior. Foi uma política que a gente chama de política contracionista. O que seria isso? São ferramentas de economia, de macroeconomia, para bloquear o aumento da inflação, para parar o aumento da inflação. E quais são as ferramentas? Por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic, que estava 16, 17, hoje já está em 12,75. Com a taxa Selic alta, ela aumenta o custo do dinheiro. Para você fazer um empréstimo, para você fazer uma empresa, por exemplo, fazer uma grande expansão, ela tem que recorrer ao mercado financeiro, pegar um financiamento, pegar um empréstimo. Então, esse custo de dinheiro muito alto impede com que ela possa fazer essa expansão. Ao fazer essa expansão, quando ela faz uma expansão num valor menor, ela gera emprego. Ela gerando emprego é o que nós chamamos de um outro conceito, círculo virtuoso da economia. Ao gerar emprego, eu gero renda. Ao gerar renda, eu gero consumo. Esse consumo também me gera maior arrecadação. E essa maior arrecadação retorna para a população em forma de maior oferta de serviços públicos. E isso retorna para o governo e assim vai. Por isso que é um círculo virtuoso da economia e por isso que a geração de emprego e renda ela é fundamental para desenvolver. Mas na hora que eu contraio a economia, com a política contracionista, ela congela esse desenvolvimento momentaneamente, meio que congela. E por que eu faço isso? Porque há uma circulação muito grande de dinheiro no mercado, há uma liquidez muito grande, e aí que gera inflação. O que é? É o aumento generalizado de preço. Essa inflação também ela teve como origem várias situações, mas as duas principais que posso elencar rapidamente. Pandemia, todos sabemos, e o período pós-pandemia foi um período sofrível, né? Onde as indústrias pararam, muitas linhas de produção também pararam, muito desemprego, a economia basicamente estagnou. E aí você recuperar isso tem um delay, isso tem um certo tempo para você retomar essa economia. Associado a isso também, aqui no Brasil, olhando para o Brasil, tivemos a guerra Rússia-Ucrânia. A pergunta é, o que tem a ver a guerra Rússia-Ucrânia? A Rússia, por exemplo, são dois fatores principais. A Rússia, por exemplo, é um dos principais
fornecedor de potássio. O potássio é o principal insumo para o fertilizante. O fertilizante que o Brasil importa e utiliza no agronegócio. E o Brasil é o principal exportador de agronegócio do mundo. O Brasil alimenta 10% da população mundial é alimentada por produtos brasileiros do agronegócio. Então, a hora que eu tenho um aumento, pela guerra, há uma escassez do potássio, ou seja, falta de potássio no mercado. Ao ter essa escassez, por óbvio, o potássio aumenta o preço. Muita procura, pouca oferta. Muita procura e pouca oferta. Isso pressiona o preço eleva. Eu elevando o principal insumo, que é o potássio do fertilizante, por óbvio também pela cadeia, o preço final aumenta. E aí, eu estou falando de agronegócio, mas que impacta aqui a soja, o milho. A soja tem um óleo de cozinha. E aí, subprodutos, e subprodutos todos aumentam. Associado a isso também, houve o petróleo. Rússia e Ucrânia também são exportadores de petróleo, e o Brasil também importava o petróleo dele. Ao ter uma escassez de um segmento de petróleo, eu também pressiono o preço do petróleo. E o petróleo tem um outro componente que é perverso. Ele é um custo motriz. O que é isso? Ele tem impacto principalmente em 3 componentes: têxteis, químicos e plásticos. Se nós parar para pensar hoje, tudo que nós vivemos hoje estão em torno disso: produtos têxteis, produtos químicos e produtos plásticos, que são derivados do petróleo, fora o combustível utilizado nos carros, nos caminhões, que aumenta o frete. Então aí você vê rapidamente que houve um aumento generalizado de preços dos insumos e, portanto, repassado para os preços finais, havendo um aumento generalizado de preços no seu mercado. Quem não vai no seu mercado e vê o quanto que tem aumentado os produtos, quanto que tem aumentado a cesta básica. Então, o momento que o governo entrou agora... E a nossa, por falar nisso, é uma das mais caras. Exatamente, do país. Aí envolve frete, envolve logística. Então, para a gente concluir, o que aconteceu? Hoje passamos aí um momento difícil de recessão. O Banco Central tem reduzido a taxa Selic para reduzir o custo de captação do dinheiro e, portanto, desenvolver. Por outro lado, o governo também tem soltado mão de políticas públicas para desenvolver por outros mecanismos. Então, a nossa expectativa para esse ano, para os próximos anos, é sim de uma retomada. Eu tenho uma visão muito positiva com relação a isso, porque eu digo assim, o remédio amargo está passando. Aquele remédio amargo que você toma, está doente, é ruim, mas é necessário para que lá na frente você fique saudável. Aos poucos, né? Aos poucos, ainda estamos enfrentando essa recessão. Isso. Tá certo. Márcio, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e no próximo bloco a gente continua aqui a entrevista com Márcio Paixão, economista, empresário e agora atual presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Amazonas. A gente vai tratar especificamente dessa gestão. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta aqui com o Cenário Entrevista e hoje a gente recebe o presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Amazonas, Márcio Paixão. No bloco anterior, a gente contou um pouquinho da trajetória profissional do Márcio e a gente já começou a falar alguns temas voltados à economia. Inclusive, ele encerrou o bloco anterior falando sobre as perspectivas da economia do país. Agora, Márcio, a gente vai falar especificamente do Amazonas, antes da gente entrar na questão do Conselho Regional de Economia. Como é que você avalia? Você falou a nível país, né? Perspectivas positivas, embora paulatinamente a gente vai perceber isso. E para o nosso estado, com essa questão da reforma tributária e tudo mais, como é que nós vamos ficar? Apreensivos ainda? Em recessão? Há uma certa apreensão por conta da reforma tributária. Embora a classe política tente amenizar, dizer que está tudo bem, que foi uma reforma muito boa para o país ou para o Amazonas, há que se ter um certo receio, porque a reforma tributária ela trouxe muita emenda, muito projeto de lei que precisa ser discutido lá na frente. Por exemplo, os próprios fundos que foram criados, o rateio dos fundos, alguns gatilhos para equilibrar, por exemplo, se houver um aumento de arrecadação, você não sabe se esse novo modelo vai trazer ou não um aumento de arrecadação. Ele vai simplificar, correto. Inclusive, quero até fazer um elogio.
Esse modelo ele é utilizado já na Europa, nos países desenvolvidos há muito tempo. Esse é um modelo simplificado e que eu diria que é o certo. Só que ele tem que entender e verificar um período de maturidade dele. É por isso que ele foi esticado por vários anos, para ele paulatinamente ir alterando. Mas, de fato, nós não sabemos exatamente o impacto real, se aumenta ou não. Se aumentar, existe um mecanismo, um gatilho lá, para você equilibrar essa carga tributária. Por outro lado, quando o Amazonas fica, vamos dizer assim, à mercê de algum fundo para fechar essa conta, como existem 2 fundos para o Amazonas, existe uma governança para esses fundos. Então, às vezes que é criado um fundo, o Amazonas pode ficar de pires na mão, dependendo do governo que vai estar à época, não é? Não pode ser esse governo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, dependendo do governo da época, o Amazonas pode estar refém desse fundo. O fundo pode estar lá, mas o Amazonas pode utilizar, sim ou não? O que o Conselho de Economia, qual é a nossa visão com relação à reforma tributária? Precisa acontecer? Precisa. Precisa simplificar? Precisa. Carga tributária tá. Isso foi um movimento para resolver isso? Sim. Concordo e elogiamos. Qual é o nosso dever contra a amazonense? E o Conselho de Economia vai atuar isso, tenho falado em todos os fóruns. Nós já deveríamos ter criado e vamos ter que caminhar cada vez mais para criar alternativas ao modelo econômico. Ou alternativas de substituir, ou alternativas complementares a esse modelo. De tal sorte que nós não fiquemos mais tão reféns de incentivos fiscais, tão reféns de medidas de governo para poder desenvolver a região. Quero só fazer um parênteses aqui, que o modelo polo industrial ele foi desenvolvido a partir de uma teoria de François Pirot, que é um economista francês, onde desenvolveu a teoria de polo de desenvolvimento, onde você aplica essa metodologia em regiões geograficamente isoladas, em regiões que têm dificuldade de logística. E foi exatamente há 50 anos atrás que o governo, na época, implantou o polo industrial. Mas a função principal dele era espraiar esse desenvolvimento. Escolheu Manaus e aí, portanto, desenvolver interiorizar, a região. No caso, essa questão da industrialização. Exatamente. É um modelo que é exitoso, ele cumpriu seu papel. O nosso dever agora é olhar, por exemplo, você pode perguntar quais seriam algumas alternativas. A bioeconomia. Nós estamos aqui cercados de recursos naturais, bem-vinda e que bom que o governo atual reformou, revitalizou o CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Vejo que vai ser um celeiro para desenvolver a economia, que chama bioeconomia através da biotecnologia. Eu, inclusive, estou fazendo esse doutoramento para me especializar nessa área, porque entendo que é o futuro. Hoje nós temos recursos naturais dos quais nós não exploramos adequadamente. Por vezes tem países com menores condições que já exploram muito mais a bioeconomia da região deles. Hoje nós estamos sentados em cima dos principais insumos para desenvolver da matéria-prima e nós ainda não conseguimos ter a expertise necessária para desenvolver isso. Mas vejo com bons olhos o CBA já é um caminho, já é um movimento para isso. Associado a isso também, que é um tema polêmico, é a mineração, é a extração, é o gás e a energia. Vamos falar sobre mineração e está falando de potássio. Agora há pouco falei sobre a Rússia, que nós importamos o potássio, quando aqui em Altazes, um pouco mais de 100 quilômetros de Manaus, nós temos uma das principais reservas do mundo de potássio. E se explorado sustentavelmente, o Brasil ficaria 90% independente de importação desse potássio e, consequentemente, reduziria o custo do Brasil da cesta básica. O custo que falei agora há pouco do fertilizante, que o potássio é o principal insumo do fertilizante e o fertilizante é quem é o principal insumo para produzir o agronegócio. Olha que legal, hoje o Brasil ainda importa quando você está em cima do potássio. E aí, por questões ambientais, por questões outras aí que precisa ter uma olhada, acho que temos que enfrentar esse tema, é um tema polêmico, é um tema quando envolve mineração, certamente há um olhar. A minha posição é uma extração, é uma exploração sustentável que poderia trazer para o Amazonas uma independência financeira e econômica e para o Brasil uma redução de custo Brasil. Também temos o gás. Há vários pontos de gás onde também poderíamos explorar isso fartamente. O problema é explorar da forma correta. E esse é o entrave, para a gente avançar um pouco mais nessas alternativas aí. Mas se me permitir, uma outra frente eu vejo que é o turismo, o ecoturismo e a parte de serviço. Mas por que não acontece ainda da forma adequada? Porque o Amazonas ainda não tem a infraestrutura adequada para você atender um turista de grande porte, um bloco de turistas, como a gente vê nos Estados Unidos, como a gente vê em grandes parques, né? Hoje, eu vou dar um dado aqui interessante, o Pará tem 11 rodovias federais, que é o nosso vizinho do lado. O Amazonas tem 3 precárias, 319, 290 e 174,
E a 319 que ainda não está concluída. Que está concluída. E a 290, deixa eu falar, é a Transamazônica. Piorou. Piorou ainda. E a 174, que é Boa Vista. Você vê como nós estamos. E aí toda aquela polêmica de 319, etc., sem a infraestrutura adequada. O outro lado, nós ficamos refém dos rios. O que o rio precisa? Balizamento dos rios, especialmente Rio Madeira e Rio Amazonas. Que são Rio Madeira e o Rio Amazonas precisam ser balizados. E aí você melhora a logística e você consegue fazer esse transporte de forma a reduzir o custo. Agora vamos falar, Márcio, do Corecon. Você estava na gestão passada como vice-presidente. Certo. Agora você foi aclamado presidente do Conselho Regional de Economia. Quais são os desafios a partir de agora? Vamos dividir em alguns segmentos esses desafios. Bom, primeiramente, o desafio para a categoria dos economistas é retomar a valorização do economista. O economista tem que estar cada vez mais bem posicionado, participando de todos os fóruns de discussão, quais sejam envolvendo a economia. E eu falo economia, eu falo de bioeconomia, falo de mudanças climáticas, falo de crédito de carbono, falo de infraestrutura, por exemplo, a BR-319. Ou seja, o profissional de economista ele tem as ferramentas, ele tem o conhecimento adequado para contribuir, não só na iniciativa privada, mas também no governo. E aí o Corecon vai trazer essa pauta, vai buscar essas pautas e vai posicionar os economistas para que eles participem. Por outro lado, agora, sobre a valorização e engrandecimento. Ofertar uma maior gama de cursos na área de economia, especialização na área de economia e capacitação e atualização. Por vezes, o economista hoje ele atua em incentivo fiscal e captação de recursos. As regras desses projetos, vis a vis, eles mudam, volta e meia mudam. E o Corecon tem o dever de ofertar essas mudanças, essas atualizações para os economistas. É importante também dizer que a atualização do currículo do curso de economia também é um dos segmentos que nós vamos atuar junto ao CONFECON. Teremos uma reunião no dia 2 de fevereiro com o CONFECON, no Fórum Nacional de Presidentes, onde eu vou levar essa demanda de mudança de currículo e eu vou falar porque exatamente atuando na área de inteligência artificial, análise de dados, ciência de dados para inteligência artificial aplicada à economia e finanças. E isso é a tendência do mercado. Hoje você já faz análise, por exemplo, do mercado de ações, onde você consegue colocar numa cesta uma ação que te dá o maior retorno com menor risco. Então, hoje as grades não conseguem enxergar essa tendência de mercado e aí outros profissionais acabam atuando onde o economista pode estar atuando. Então, nós estamos vigilantes para atualizar essa grade curricular e manter os economistas ativos no mercado. Eu ia perguntar, você já até se antecipou, né? A importância, né, do uso dessas novas tecnologias na economia, né? E aí a gente fala da inteligência artificial, novos programas. O principal benefício, vamos dizer assim, para a gente utilizar essas ferramentas, hoje você consegue, através de um Big Data Analytics, através de um Machine Learning, um Deep Learning, fazer uma análise de aprendizado de máquina, que a gente fala, com o maior número de dados. Então, hoje, o que a gente fazia antes em Excel, com um número, vamos dizer assim, de e chato, 2.000, né? 3.000. Trabalhar com essas planilhas, né? Hoje você pode fazer com eventos de 10.000 eventos, 10.000 cenários em segundos. Então, a inteligência artificial ela te dá um aprendizado, mas ela te dá uma massa de dados maior e isso te dá uma precisão maior numa tomada de decisão. Uma outra frente, voltando para o Corecon aqui, é a mudança de sede. A nossa sede lá hoje ela é tombada pelo IFAM. E a gente tem dificuldade de fazer reforma, porque é uma série de critérios para você fazer reforma. É um prédio antigo. Então, uma das nossas frentes de trabalho é tocar aquela sede para trazer o maior conforto, não só para o funcionário, mas também para aquele economista que vai lá se registrar, para aquele economista que vai ter algum benefício. E para a população em geral, como é que vai ser esse trabalho do Corecon com a população? A gente já sabe, já é conhecedor do trabalho que vocês desenvolvem quando está naquela questão de declaração de imposto de renda, plantão, né, de tirar dúvidas. Sim. Como é que vai ser esse trabalho? Não só essa ação específica, mas esse trabalho com a população. O que a gente imagina aqui são duas ações bem claras. Primeira, fora os cursos voltados para os economistas registrados, a gente também pretende colocar cursos livres. E esses cursos livres seriam exatamente para atender a população, especialmente a população carente. Aquela pessoa, mesmo no nível médio ou nível superior, que está fora do mercado, está querendo se atualizar, o Corecon vai ofertar assim, cursos gratuitos, vai ter um critério para isso, para a gente atender a comunidade. Não faz sentido o Corecon, como um conselho de classe, como um órgão vivo, não ofertar, não entregar nada para a sociedade. Então, no que a gente puder ofertar capacitação e treinamento gratuito à população, nós vamos desenvolver um programa durante todo o ano. Associado a isso também, nós vamos criar um mecanismo de consultoria, não só imposto de renda, mas existem outras dúvidas. Por exemplo, como é que eu posso pegar um financiamento na AFEAM?
Como é que eu posso pegar um financiamento no FNO, no BASA? Então, esse aconselhamento, o Corecon vai criar um canal gratuito à população, onde a gente vai estar orientando, pelo menos minimamente, aquele microempresário, aquele trabalhador autônomo que quer desenvolver sua atividade, um aconselhamento, um direcionamento de gestão, por exemplo, para que ele possa crescer e desenvolver. Lembrando que o papel do economista também é desenvolver a sociedade, desenvolver a comunidade. Como é que está a questão de representatividade? A gente sabe que a função, né, a profissão de economista é muito assim, presente os homens e as mulheres. Como vai ser essa gestão? Nós estamos criando uma comissão de mulher economista, comissão de mulher economista e sustentabilidade. Hoje, a chapa que entrou, a maioria é mulher. A gente vai dar esse espaço, porque a gente entende que a mulher, além de merecer o espaço, a competência, o cuidado, o zelo que a mulher tem ao fazer uma ação, na minha visão, no campo dos homens. Isso, eu estou claro, a nossa gestão. Na sexta-feira, estou aprovando aí a comissão da Mulher Economista e Sustentabilidade. Associado a isso, nós vamos criar uma série de programas de premiação para a mulher economista, exatamente para valorizar a atuação dessa profissional que escolheu o curso de economia com muito orgulho para desenvolver, e nós vamos estar premiando, nós vamos estar reconhecendo essa mulher economista. Por falar em premiação, no final do ano, né, o Corecon divulgou uma nota que não concordou com o título que foi concedido. Não foi um título, foi um título concedido a Dilma Rousseff de melhores economistas, né, do ano de 2023. E como é que você vê isso? Você hoje como presidente, você estava como vice, né? É importante falar o processo. Como é que foi o processo? O Conselho Federal de Economia, ele tem os seus critérios de escolha de nomes. Foram escolhidos alguns nomes a nível nacional e o CONFECON encaminha para os Corecons de todos os estados os nomes que foram indicados segundo o CONFECON. No fundo, para pedir a opinião de cada um que vocês acham desses nomes e a sua opinião. Os Corecons, eles são formados por uma plenária. Existe um presidente e vice-presidente, mas ele é um colegiado. Então, todas as matérias elas são votadas em reunião ordinária uma vez no ano ou em reunião extraordinária. Isso foi um tema votado internamente em uma reunião extraordinária e dentro dessa reunião o que a maioria votou foi de que o Corecon não se manifestaria com relação aos nomes indicados. Então, é importante dizer assim, né, que o Corecon se posicionou contra. O Corecon apenas se absteve porque entendeu que os nomes ali colocados não foram nomes adequados, especialmente para o Amazonas. A gente gostaria que tivesse um amazonense ali, por exemplo, indicado para receber aquele prêmio, ou a gente gostaria que tivesse uma relação um pouco mais próxima. E com relação também aos nomes indicados, nós não verificamos, do ponto de vista econômico, técnico, na gestão das pessoas indicadas, os indicadores econômicos não refletiam o merecimento para aquela indicação. Então, o que está faltando para ter um amazonense indicado a receber um título como esse? Uma maior articulação do Corecon do Amazonas. Todos os Corecons existem os seus presidentes e vice-presidentes. E existe a reunião dos presidentes, como, por exemplo, no dia 2 de fevereiro haverá o Fórum dos Presidentes Nacionais, onde estarei lá representando o Amazonas, defendendo várias pautas, como, por exemplo, a inteligência artificial, por exemplo, a mudança de currículo, como, por exemplo, a maior inclusão das mulheres como economia. Então, é aquele fórum que a articulação do Amazonas precisa estar mais presente. E dizer assim, olha, nós temos amazonenses de valor, inclusive vou mostrar um case lá, um case nosso, que é o Clube de Vantagem. Hoje nós temos o Clube de Vantagem, onde nós oferecemos desconto para os nossos registrados, que vai de 30%, 40%, 50%, 60%. Você que é registrado, inclusive imposto de gasolina, o economista que é registrado hoje, ao aderir ao Clube de Vantagem, a nossa anuidade está em torno de 600 e poucos reais, por exemplo. Ano passado, o nosso ex-presidente só de combustível, ele economizou 800 reais só de combustível. Então, só com o combustível, ele já compensou o valor da anuidade. Então, esse é o nosso objetivo, fazer uma contrapartida. Para aquela anuidade que o economista paga anualmente, ele possa ter qual contrapartida? Ele tem desconto médico, odontológico, academia. Uma espécie de convênio, né? Uma espécie de convênio. Então, se ele for computar todos esses descontos, ele vai ver que ele compensou o valor da anuidade, deixando de pagar essas despesas que ele teria. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Aproveita para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo para você ficar por dentro de toda a nossa programação. A gente volta já.
responsabilidade e jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o nosso último bloco de entrevista aqui com o presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Amazonas, Márcio Paixão. A gente falou bastante sobre as atividades e os desafios do Conselho e agora eu vou perguntar para o Márcio como é que ele avalia a relação do Conselho Regional de Economia com as empresas e com o governo. Tem alguma estratégia? Como é que você vai lidar nessa gestão? Tem sim. Primeira estratégia, nós já montamos uma agenda positiva, você que é jornalista sabe o que é isso. Nessa agenda positiva, nós vamos revisitar todos os órgãos governamentais, todos os órgãos de representatividade, por exemplo, FEComércio, ACA, todos os demais também conselhos, como Conselho de Contabilidade, Conselho de Administração, nós temos uma relação muito próxima, para a gente estar ofertando os serviços do Corecon, os serviços de consultoria do Corecon, trazendo que é a força da sinergia. A hora que a gente agrupa essas forças de governo, a gente tem condições, por exemplo, de atuar tanto no segmento do governo, mas no segmento privado. Por exemplo, às vezes, por vezes o polo industrial, há uma mudança de legislação, há uma mudança, uma mexida em uma legislação que pode afetar um grupo de empresas. Quando o conselho envolve um bloco de representatividade maior, você tem poder de barganha para reverter isso. Então, a nossa estratégia é retomar, reaproximar, por exemplo, as universidades, reaproximar todos os órgãos institucionais, como também nas empresas a gente vai revisitar, porque nós temos consultores. Hoje, qualquer empresa, Liliane, que fosse instalar no Polo Industrial de Manaus, ela precisa ter um projeto de incentivo fiscal. Esse projeto de incentivo fiscal é assinado por um economista. Esse projeto é aprovado pela SEDEC estadual e aprovado pela SUFRAMA, assinado por um economista. E é aprovado no CAIS, que é o Conselho de Administração da SUFRAMA, onde também nós vamos estar aqui atuando, articulando, para que o Corecon tenha uma cadeira cativa dentro do CAIS. Hoje o Corecon não tem, ele é convidado, mas ele não é, vamos dizer assim, não tem direito a voto no CAIS, mas ele é sempre convidado. Assim como em outros fóruns, nós temos os fóruns fiscais, nós temos alguns fóruns na prefeitura, no governo e na iniciativa privada, por exemplo, no CODESE, que o economista pode estar atuando e o quê? Reunindo forças para trazer melhoria, não só para a categoria, mas também para o desenvolvimento de toda a região. Que às vezes a gente pode ver assim, olha, mas por onde que o Manaus poderia crescer, por exemplo? Por onde que a região metropolitana poderia crescer? Então o Conselho pode fazer um estudo de impacto econômico, dizer assim, olha, o melhor desenho de desenvolvimento para essa região é isso aqui. Você tocou num ponto importante, né? Essa aproximação com o governo, mas também com o legislativo, que vai estar criando leis, né? Seria importante também estreitar essas relações também com o legislativo, porque isso vai nortear, né, toda a nossa vida, né? Perfeito, Liliane. A pergunta é magnífica. Nós temos deputados lá que são economistas, não vou falar os nomes aqui, mas temos vários deputados que são economistas que são registrados no Conselho, que nós já conversamos e vamos estar desenvolvendo. Por exemplo, há cadeiras, por exemplo, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado,
Nós entendemos que um economista, um contador, não deveria ter uma posição lá, assim como, por exemplo, lá nos tribunais, a OAB não tem a lista tríplice que indica. Então, da mesma forma, a gente entende que o Conselho de Economia tem que ocupar essas posições. E na própria Assembleia Legislativa, por exemplo, os diretores financeiros geralmente são economistas, os diretores administrativos financeiros são economistas, nos órgãos todos. Então, a gente vai espraiar, você vai ampliar a atuação desse economista, mas assim, trazendo como é que o economista pode contribuir para aquela organização, como é que o economista pode contribuir, por exemplo, para a Assembleia, como é que o economista pode contribuir no Ministério Público, por exemplo. Então, não é só dizer, tem que ter um economista, mas o economista ele faz a diferença do ponto de vista de atuação. Na verdade, em alguns órgãos tem que ter voz e voto para voto. Poder decidir e avançar algumas questões. Márcio, um dos objetivos do programa não é só a gente apresentar o nosso convidado, contar um pouquinho da trajetória profissional dele, mas sim saber também a opinião política. Qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional? A gente viveu um momento de turbulência muito grande, vindo da eleição. O Brasil ficou muito dividido, vindo de um governo de extrema-direita e agora o governo de extrema-esquerda. A minha posição quanto Márcio, eu caminharia mais por uma posição de centro. Acho que o Brasil precisa pacificar essa questão política, precisa pacificar essas relações, não só governamentais, mas também de empresa. Há segmentos da economia que é como se fossem agora adversários, nós contra eles contra nós, e aí, na minha visão, todos perdem. No próximo governo, mesmo que esse governo seja reeleito, acho que tem que se buscar mais uma aliança maior, uma aliança a nível nacional, sob o ponto de vista de Estado e não sob o ponto de governo. Minha visão é de que a hora que a gente começa a brigar, começa a dividir muito, a gente começa a perder. Então, não é um e dois que perdem, todos perdem. Isso é igual eu, passageiro lá do avião, brigar com o piloto. Então, se eu estou brigando com o piloto dali, o avião vai cair todo mundo junto. Não passa pela cabeça que eu vou me salvar e o piloto não, e vice-versa. Então, na minha visão, a gente está no mesmo barco, nós estamos no mesmo avião. E o momento é de pacificar essas relações políticas e buscar um ponto de equilíbrio para que a gente olhe para o horizonte. O Brasil tem um horizonte de sustentabilidade. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, sob o ponto de vista de recursos naturais. O Brasil tem um potencial gigantesco. E esse é o momento da gente explorar esse potencial gigantesco. Mas é o momento que você cria esses conflitos. E o extremismo, na minha visão, é muito ruim em qualquer organização governamental, porque ele, às vezes, inibe o discurso, ele inibe o debate. O debate tem que ser amplo, tem que ser um debate equilibrado, nem para o céu e nem para o inferno, nem para o mar e nem para o sol. Então, a minha visão vai ser sempre uma visão um pouco mais equilibrada de centro. Acho que o Brasil precisa experimentar uma posição nesse sentido no próximo governo, mesmo que seja esse governo, mas que ele consiga ter articulação de tal sorte que ele possa ter, vamos dizer assim, as forças caminhando na mesma direção. Você sabe que a pauta do momento é meio ambiente, sustentabilidade, Amazônia. Como é que o Conselho vai atuar, na verdade, nesse segmento? A posição do governo é uma posição assim, bem pragmática. Né? Nós que estudamos um pouco de desenvolvimento regional, a gente entende que não tem como desenvolver sem não haver nenhuma exploração. O que tem que entender é de que forma que se vai explorar. Então, por exemplo, a Amazônia e o Amazonas, às vezes ele é restringido de desenvolver porque ele não pode desmatar. O nosso vizinho desmata aqui do lado toda hora. Aquela fumaceira que tinha aqui, veio aqui nosso vizinho parar. A exploração mineral lá é abundante, aqui não pode. Um dos temas aqui eu sempre falo, que é a piscicultura, por exemplo, Liliane. Hoje, o 90% do mercado de Manaus, ele é abastecido de Roraima, pasmem isso, Roraima, Boa Vista e Porto Velho. Então, você que come aquele peixe assado, aquele tambaqui assado, você está comendo um peixe de Roraima ou de Porto Velho. E aí eu te pergunto, olha o tamanho dos rios que nós temos aqui, olha a imensidão, olha o tamanho do estado, olha o tamanho do estado do Amazonas, olha o tamanho do estado de Roraima. E comprando lá, sai mais barato que comprar daqui. Isso inibe essa cultura. Então, a gente vai perguntar do empresário. Por exemplo, tem linhas lá no FNO, no básico, que já está restringindo essa cultura, porque ela não se torna mais viável economicamente financeira, porque ela não tem mais competitividade aqui no Amazonas. Porque há uma série de barreiras ambientais, barreiras dos órgãos de controle, onde o empresário ele não consegue mais desenvolver essa atividade porque fica incompetitivo. Então, na minha visão, há que se pensar numa flexibilização maior, sob o ponto de vista de exploração, mas assim, não me passa pela cabeça, o tamanho dos rios que são, você acha que vai acabar com um rio, uma exploração sustentável, ou por gaiola, ou por tanques? É uma coisa que precisa verificar. Então quer dizer que aqui vai acabar, em Roraima não vai, em Porto Velho não vai, e está
está lá desenvolvendo essa cultura, e os governos estão incentivando essa cultura. Eu trouxe esse tema para dizer o seguinte: o governo, tanto do Estado quanto do governo federal, tem que entender que há que se pensar num meio termo de flexibilização das restrições ambientais. Sob o ponto de vista de sustentabilidade, ok, mas nós não podemos simplesmente dizer não pode e vai acabar, etc. Não, eu acho que tem que se buscar sim, e eu falo um meio termo, porque nem é tanto para lá e nem tanto para cá. Mas a sustentabilidade tem que ser buscada, os recursos naturais, eles são finitos sim, então, portanto, nós temos o dever de trazer a compensação dessas explorações. Márcio, a gente já está caminhando para o final, né? E antes da gente encerrar, a gente vai fazer aqui um rápido bate-bola. Vou falar uma palavra, você me diz o que ela significa para você, tá? Economia. A base de toda a minha formação. Educação. Grande pilar da minha trajetória profissional. Gestão. A ferramenta moderna que me faz ser o consultor que sou hoje. Corecon. Um grande desafio e grande desafio e uma grande perspectiva de vitória. Política. Precisa de algumas reformas, mas também precisa ser trabalhado de uma articulação maior sob o ponto de vista de Estado e não de governo. Tecnologia. É a tendência, é o futuro. Você tem um medo? Sim. Quer compartilhar ou vai ficar? Podemos sim. Fala pra gente. A perspectiva de futuro do Amazonas passa por várias decisões. Se os governantes atuais não ficarem atentos, vigilantes, corre o risco de no futuro nossos netos, nossos bisnetos não terem os recursos que nós temos hoje. Futuro. O futuro é inovação e tecnologia. Religião. Católico. Família. A base moral e como ser humano. Quem é Márcio Paixão Ribeiro? Eu sei que é difícil, hein, a gente se autodefinir. Eu defino de forma simples. Um garoto vindo do interior, neto de um carroceiro, filho de uma professora de nível primário durante 25 anos, filho de um comerciante pecuarista, que veio do interior com 14 anos de idade, buscou a educação como pilar principal, sem deixar de lado a moral e a integridade, e com toda a dificuldade conseguiu vencer na vida, e hoje consegue não simplesmente vencer na vida pessoal, mas principalmente contribuir na melhoria de vida das pessoas. Márcio, a gente gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade de estar conosco hoje, compartilhando um pouquinho da tua história de vida, da tua trajetória profissional, e vou aproveitar para te desejar muito sucesso, boa sorte aí à frente do Conselho Regional de Economia do Amazonas. Te agradeço, Liliane, e quero aqui mais uma vez enfatizar que o Corecon, Conselho de Economia, e os economistas estão à disposição da população, estão à disposição do governo e da própria iniciativa privada, buscando contribuir para desenvolver o estado do Amazonas e, principalmente, melhorar o bem-estar social, socioeconômico da nossa população tão sofrida. Muito obrigada mais uma vez. E a gente volta na próxima semana com mais um convidado inédito. Aproveita para seguir as nossas redes sociais, ficar sempre muito bem informado sobre a nossa programação. E lembrando que essa edição, assim como as demais edições do Cenário Entrevista, ficam disponíveis na plataforma do YouTube da TV Cenário Amazônia. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau!